Em 2023, eu postei um vídeo de como eu emagreci 10 quilos em 3 meses. E hoje eu vim te contar o que aconteceu depois dessa fase, depois de 2023. E o spoiler que eu posso dar é que eu engordei muito mais do que os 10 quilos. Eu tô com 80 quilos, só que assim, não é só engordar e emagrecer. A história é muito mais complexa do que isso. E no vídeo de hoje, eu vim te contar essa história, explicar tudo o que aconteceu e o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, minha gente, depois que aconteceu aquele vídeo e que eu postei, muita coisa na minha vida mudou. Eu não sou a mesma pessoa de antes. Eu nem morava aqui, não morava no Rio Grande do Sul. Eu tinha me mudado, voltei para o Rio Grande do Sul nesse meio tempo. No finalzinho de 2023 para início de 2024, eu engordei bastante. E em 2024 a gente teve a enchente do Rio Grande do Sul, que só piorou a minha situação. Eu fiquei ainda mais nervosa, ansiosa. Contextualizando para vocês, né? Em 2023 eu vi que eu tava muito gordinha, acima do peso, e eu decidi procurar a minha endocrinologista, que já era minha médica na época, há muito tempo, porque eu tenho um nódulo de Hashimoto na tireoide. Eu não utilizo nenhum tipo de medicação para esse nódulo, por orientação dos médicos também. Eles nunca quiseram me medicar, disseram que não tinha necessidade. Eu só faço exames anuais para cuidar. E se durante os anos alguma coisa acontecer, o nódulo aumentar, diminuir, enfim, mudar o formato dele, é necessário fazer outra punção. Foi isso que foi me passado pela minha endocrinologista. E sabendo que eu já tinha esse nódulo, eu sabia que eu não podia brincar em relação à minha saúde, né? Eu sempre soube, sempre cuidei com muito zelo no que diz respeito à saúde. E aí eu fui atrás dela e falei, doutora, eu tô imensa, tô me sentindo muito mal, tô triste mesmo, e eu quero emagrecer. E aí ela fez vários exames comigo, viu como é que tava a situação do meu peso, da minha gordura corporal, enfim. E aí ela disse, olha, hoje a gente tem alguns medicamentos, sibutramina, que é um medicamento mais antigo, que tem alguns efeitos colaterais neurológicos, né, e que pode dar algum tipo de acelero no coração. Nós temos o Ozempic, que é a semaglutida, que hoje muitas pessoas usam, e eu te indicaria a semaglutida. E a semaglutida nada mais é do que o Ozempic. Então, quando ela me ofereceu, me ensinou como é que usava, eu comecei a fazer o uso. Meu Deus, eu acho que minha bateria tá acabando, gente. Ai, só o que falta. Ai, vou tentar gravar do jeito que dá. E aí, que eu falo muito também, né? Sou uma tagarela que Deus o livre. E aí eu comecei a usar e vi, assim, ó, sério, muitos resultados. O Ozempic, pra quem usa certo, pra quem faz o tratamento certinho, é maravilhoso. Não tem o que se discutir. Ele realmente é um medicamento que, usado da forma correta, dá muito resultado. No início de 2024, começou a enchente do Rio Grande do Sul e eu basicamente perdi a mão. Eu tinha comprado um estoque de 3 canetas e mais a caneta que eu tava usando. E na minha cabeça, bom, eu vou tomar só semana que vem, eu vou deixar tudo aqui em casa pra não ficar levando e trazendo, porque é um produto caro que não pode ficar sem refrigeração. Pois bem, gente, eu fiquei 40 dias longe de casa. Todas essas canetas, as 3 em estoque e mais a que eu tava usando, elas estragaram. Quem não sabe. Falei pra vocês que ia acabar minha bateria, né? Pois bem, acabou. Não vou poder continuar utilizando o microfone porque acabou a bateria e o microfone só conecta na coisinha que agora tá com o cabo de carregador. E eu vou tentar melhorar o áudio na edição, tá? E assim, gente, o que eu tenho pra dizer sobre o Ozempic? Ele realmente é muito bom pro que ele se propõe, tá? Eu não posso ser hipócrita, mas no meu caso, como eu falei, as canetas ficaram todas na casa da minha mãe, quando eu morava com ela ainda. E aconteceu o que aconteceu, eu tive um prejuízo altíssimo. Ai, vou arredar a cadeira do Pedro aqui pra eu botar as pernas em cima, porque eu tô bem cansada. Eu tive um prejuízo altíssimo, que eu ia colocar aqui o preço de cada caneta, então vocês imaginam. E foi algo que me frustrou muito, eu fiquei bem chateada. E aí eu também não queria gastar dinheiro com isso de novo, enfim. E aí eu engordei tudo de novo, eu não consegui lidar com as minhas emoções da forma correta. Não só por ter perdido e ter tomado um tufo da vida gigantesco. Então pra mim foi algo que realmente me frustrou. E ainda mais a questão da enchente, né, gente? Que foi uma loucura, pelo menos pra mim foi por muito tempo muito difícil até de falar sobre isso. Pois bem, aí eu decidi parar, né? Porque não só decidi, como não tinha outra opção, principalmente porque o valor
que eu tinha perdido e ficado no prejuízo foi algo bem significativo. Só que mesmo assim, no ano de 2024 eu consegui me manter ok. Tanto é que quando eu conheci o Pedro, eu tava com 64 quilos. Eu tinha engordado 4 quilos e tava me sentindo bem ainda, tava gostando do que eu tava vendo. Só que quando a gente começa a namorar, a gente tem a falsa impressão que a gente só vai se curtir se a gente sair pra comer. É tudo baseado em comida. E com a gente não foi diferente. Tanto eu quanto ele, a gente engordou bastante. O Pedro era um pitelzinho também, não que ele não seja, mas quando eu conheci ele, ele tava muito bem fisicamente. Eu também tava, nós éramos um casal bem legal, assim. Claro, bastante coisa pra melhorar na nossa vida, mas tanto eu quanto ele, a gente tava feliz. E um tipo de hábito que eu comecei a ter com o Pedro foi o hábito de beber. Lógico que ele não é uma pessoa que bebe descontroladamente, mas ele gostava, agora não tá mais tanto. Mas gostava de cerveja, vinho, a gente sempre tinha vinho aqui em casa. E, enfim, isso acontece, né? Eu não bebia, sempre preferi não beber, principalmente depois que meu tio faleceu e eu descobri algumas causas e algumas coisas que acarretaram ele ter tido as doenças que ele teve. Uma delas foi por causa da bebida. Eu sempre evitava, e aí depois que eu descobri, eu parei de beber, e aí quando o Pedro veio, a gente começou a comer muito e também comecei a colocar a bebida na minha vida. De fevereiro de 2025 até novembro, dezembro de 2025, eu engordei muito por conta disso, né? Eu não posso ser hipócrita de dizer que foi problema do remédio. Não, eu me descuidei mesmo, comi que nem uma louca, não tava querendo saber de nada. O Pedro também engordou bastante. Início desse ano, de 2026, eu e o Pedro, a gente foi num médico. Ele nos passou dieta, nos passou remédio. Ele não, né? Porque ele é endócrino, mas a nutricionista que trabalha com ele nos passou dieta. E aí a gente emagreceu bastante. Aí, depois que eu parei de usar esse medicamento, o Wegovy, né, dessa vez, eu comecei a engordar muito e voltei para os 80 quilos. E realmente tem me frustrado bastante, porque tem muita gente que diz que com 30 anos é muito mais difícil. E eu preciso dizer pra vocês que eu tô muito dividida. Eu quero conseguir emagrecer de maneira natural, tranquila. E é doido porque uma parte de mim quer usar o remédio, porque funciona, eu sei que funciona. Eu já usei e eu sei da capacidade. Quando a gente vê os números mudando na balança e até nas roupas, assim, a roupa cai melhor, a gente tem uma injeção de motivação que é um absurdo, gente. É sério. Só que a minha outra parte quer ver até onde o meu corpo natural consegue ir, sabe? Até onde eu consigo entregar um resultado legal sem precisar de ajuda externa. Só com alimentação de verdade, movimento e a constância, né? Que eu sei que é o que realmente mudou o jogo. E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: sim, a gente consegue emagrecer naturalmente, como eu fiz há uns anos atrás. A gente consegue emagrecer com medicamento, só que é sempre importante a gente frisar que o medicamento precisa ser original, né? Gente, pelo amor de Deus, não me compra remédio de Paraguai falsificado. Eu não tô indicando um tipo de medicamento, eu tô falando da minha experiência que resolveu pra mim, mas como eu falei, eu tava bem amparada com médicos especialistas, endocrinologistas que cuidaram da minha saúde, tanto é que eu fiz o uso várias vezes desses medicamentos e não tive nenhum tipo de problema, graças a Deus. A minha resposta sempre foi muito ok. Eu nunca tive efeito colateral de enjoo, de nada dessas coisas que as pessoas têm. Eu realmente sempre fui. Só tive coisa boa, né? Só que eu usei medicamento vendido de farmácia, realmente farmácia séria, acompanhamento de médico. Então, assim, se vocês quiserem usar, procurem o médico de vocês, façam exames antes de começar a usar. Enquanto estiverem usando também, é importante fazer exame, check-up. Então, não é uma coisa simples. Quando a gente tá injetando uma coisa no nosso corpo, a gente precisa ter completa noção do que a gente tá fazendo, tá? E entender quais são os riscos reais. A gente consegue ver os resultados, só que a gente precisa também saber o que está acontecendo dentro da gente. Possivelmente as coisas estão boas também, mas pode ser que não. Então, por isso que é importante a gente ter um médico junto. É isso que eu queria dizer para vocês. Sim, eu preciso emagrecer. Eu tô me sentindo mal do jeito que eu tô me sentindo frustrada. Quero muito saber se vocês já tiveram algum tipo de problema com peso também. E deixem comentários aqui, é muito importante. E é isso, gente. Bora pra cima. Espero que a gente consiga emagrecer, consiga cuidar da nossa saúde, ser uma mulher saudável. E a minha meta de vida é ser uma mulher feliz, ser uma mulher real, mas ter o meu autocuidado preservado acima de tudo. Então, eu realmente, assim como eu quero isso pra mim, eu quero isso pra vocês.
eu vim trazer o meu relato aqui, né? Dizer que realmente medicamentos funcionam, só que a nossa força de vontade também funciona. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho. Eu vou parar de gravar, que tem um vizinho que ligou uma furadeira, que daqui a pouco vai começar a dar um barulhão aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Eu espero que, se por um acaso vocês estejam passando por isso também, que vocês compartilhem comigo as experiências de vocês. Se vocês têm essas flutuações de peso, assim como eu tenho, compartilhem. É muito importante que a gente use esse meu canal como realmente um ponto de encontro para que mulheres assim como eu, na idade que eu tenho, ou mais ou menos, que estejam passando por essa fase de engordar de novo e tentar emagrecer, se encontrem e compartilhem suas experiências, porque com certeza vai ajudar alguém. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, que é o que eu tô comendo já na minha dieta. Vocês vão ver que não é nada muito exagerado. É uma dieta bem tranquila de se fazer. E eu tô fazendo realmente um desmame das coisas que eu gostava de uma maneira bem tranquila, respeitando o meu corpo e as minhas vontades, tá bom? É isso. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo e até os próximos vídeos.